Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Aqui eu tentei gravar no Zoom, mas não deu certo. Não sei o que aconteceu, não. Até comecei a tentar montar a sala de aula para vocês, mas não deu certo. Então eu vou corrigir com vocês a atividade, né, que eu dei sobre doenças congênitas e vou falar sobre o teste do pezinho, que foi as duas últimas atividades. Eu vou estar falando também um pouquinho o que eu vou cobrar, né? Apesar que eu dei um slide de cada, eu vou estar dando uma passada com cada um. Eu vou deixar para passar na terça-feira os outros. Hoje eu vou corrigir as atividades e na próxima semana, na terça-feira, eu faço a revisão da matéria. Tudo bem? Gente, começando na atividade remota 8, né? Que eu perguntei na pergunta 1, como são adquiridas as doenças congênitas? Gente, elas são adquiridas antes do nascimento, tá? Ou até mesmo no primeiro mês de vida da criança. É independente de sua causa, né? Porque pode ter várias causas, como eu vou estar explicando para vocês. Aquelas que são características por deformações estruturais são denominadas de malformações ou anomalias congênitas. Então, às vezes pode acontecer o quê? Modificação no gene, né? Isso é muito comum de acontecer. Pode ser por fator genético, fator ambiental, né? Por exemplo, por fator ambiental, uma mulher que trabalha, por exemplo, na sala de radioterapia, grávida e acaba ficando muito tempo lá sem saber, por exemplo, até o sexto mês, isso pode causar má formação na criança, tanto na radioterapia como na medicina nuclear, né? Então, são áreas de risco, a área restrita e a área de risco. Então, é muito importante tomar cuidado com relação a isso, tá? Que pode desenvolver malformações. Quais são os fatores relacionados, né, às malformações? Como eu falei no início, são vários os fatores que são relacionados. Pode ser fator genético, que é a alteração do cromossomo, né? Por exemplo, o cromossomo 46, que tem no corpo nosso, pode apresentar uma alteração. Tem alguns que é alteração do cromossomo 23, outro do 46, né? O nosso corpo ele é composto por 46 cromossomos. Então, às vezes tem uns que tem 23, outro 22, dá 45. Então, pode apresentar malformação. Fator ambiental, como eu expliquei, alguma área de radiação, né? Exposição de radiação, áreas restritas que pode desenvolver a malformação. Modifica o gene, né? Por quê? Por exemplo, a radioterapia, a medicina nuclear, quando você faz a rádio, ela modifica, né? Modifica o DNA. Então, como ela modifica o DNA, isso pode causar malformação, tá? O que acontece? Às vezes, para ter uma célula com tumoral, a radioterapia, ela age naquela célula e acaba agindo em outras células também sadias. Então, se eu sou a pessoa que não tem uma doença, acaba modificando o DNA, né? Se eu tô grávida, acaba modificando o DNA e pode desenvolver alguma malformação. Isso é muito comum de acontecer, tá bom? Quais são os outros fatores, né? Pode ser fator de uso de medicamentos. Tem muitos medicamentos que podem alterar. Às vezes a mulher está grávida e usa medicamentos abortivos, né? Ou às vezes algum medicamento que pode provocar a modificação do DNA, né? Então pode ser por medicamentoso, por infecções por vírus, né? Por exemplo, a microcefalia, ela pode ser causada por infecção de vírus, né? Então, eu não sei se vocês já viram um surto, né, do mosquito que pica a mulher durante a gravidez e acaba desenvolvendo uma doença, né?
e aí acaba desenvolvendo a microcefalia, que é a cabeça ficando pequenininha, né? Então é causado por vírus. Exposição à radiação, contato com metais pesados. Metais pesados, gente, é a radiação, pode ser, por exemplo, tecnécio, né? Na medicina nuclear utiliza tecnécio. O tecnécio em excesso, sem cuidado, sem proteção, sem barreira de proteção, pode também modificar o gene da criança, né? Juntamente com durante a gravidez da mulher. Então, pode apresentar modificação no gene, tá? E também interação de fatores ambientais e genéticos. Quer dizer o quê? Que a mãe já tem predisposição para desenvolver essa malformação na criança. Ou mãe, ou pai, o gene, tanto o masculino como o feminino, né, do óvulo ou do espermatozoide, já tem essa predisposição. Se você já tem uma exposição a outros fatores, então essa predisposição vai ser muito maior, tá bom? Importantíssimo que vocês, né, tome cuidado, oriente. Às vezes pode chegar para vocês no posto de saúde, alguma mulher que faça pré-natal. Vocês têm que orientar com relação a estes riscos, tá? Que é muito importante, ok? Gente, com relação a julgar falso ou verdadeiro. A infecção da mãe por síndrome da rubéola congênita pode resultar em aborto, morte fetal ou anomalias congênitas, como diabetes, catarata, glaucoma e surdez. Pode sim, tá, gente? A rubéola, ela pode provocar aborto, morte fetal, anomalias congênitas. Então, por isso que quando tá no pré-natal, tem que estar tomando as medicações, né? Tem que avaliar se a mãe tá com rubéola ou não, porque é durante o pré-natal que vai conseguir cercar um pouco, tá? Mas isso pode provocar, sim, na criança cegueira, tá? O feto infectado não é capaz de produzir anticorpos específicos para a rubéola antes mesmo do nascimento. Por isso, os exames laboratoriais não são imprescindíveis para o estabelecimento do diagnóstico diferencial e definitivo. Gente, sim, o feto infectado é capaz de produzir anticorpos, né? Específico para a rubéola e antes mesmo do nascimento. Então já consegue fazer. Por isso que faz teste de rubéola lá no pré-natal, tá? Para avaliar através dos exames laboratoriais, né? Sobre um diagnóstico definitivo e diferenciado. Por quê? Se você puder começar já a precaver, já tratar antes, é melhor, porque você já conhece o que a criança pode desenvolver, ok? Então essa resposta tá falsa. Ele tá falando que não é capaz. É capaz sim, tá? A microcefalia é uma malformação congênita em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada. Gente, é isso mesmo. A microcefalia, o cérebro fica pequenininho, né? Não é desproporcional com o corpo e não desenvolve de forma adequada. Às vezes tem um atraso no desenvolvimento, né? E é muito comum disso acontecer. Às vezes em criança, não sei se você já conheceu, alguma criança que você percebe que não está desenvolvendo, né? Você vê que a cabecinha da criança está demorando a crescer, né? Ou às vezes a muleira, né? A famosa muleira, que é a bregmática, e a hospital que fica aqui nessa região aqui, ela fecha muito mais rápido. Com isso, o crânio da criança não desenvolve. Como não desenvolve, o corpo também não desenvolve, porque o sistema nervoso é que controla o corpo, né? Os sintomas típicos de hidrocefalia incluem cabeça excepcionalmente grande, desenvolvimento normal. Não, né, gente? A primeira parte tá certa. A cabeça vai ficar grande, que é a hidrocefalia, que retém líquido, tem que colocar uma válvula de dreno, né? Que é conectada até os rins. Mas o desenvolvimento não é normal, o desenvolvimento é anormal,
Então é falsa. O desenvolvimento na hidrocefalia é anormal também, porque atrapalha no desenvolvimento cognitivo, né? Então essa resposta é falsa. A síndrome de Down é uma alteração genética caracterizada pela presença adicional de um cromossomo 21 nas células do corpo da criança. Isso mesmo, gente. Então, a síndrome de Down, como eu expliquei para vocês, o corpo nosso tem 46 cromossomos. 23 vem do homem e 23 vem da mulher. Com a síndrome de Down, o cromossomo, né, da presença adicional de um cromossomo 21 nas células do corpo, né, faz que altera, né, em vez de ter 23, tem 21. E com isso, uma das partes tem 21 e outra tem 23. Com isso, modifica o DNA do nosso corpo e provoca a famosa síndrome de Down, né? Tem muitas crianças que têm a síndrome de Down, o autismo, né? Então é muito importante que o profissional conheça, né, como lidar com essas crianças, como que é a forma de cuidado com essas crianças, né? Então tem que estar atento com relação a isso, ok? Gente, com relação ao câncer, né? Vou citar algumas questões aqui com relação ao câncer. Eu expliquei para vocês, né, o que era câncer, a forma de tratamento, qual que é a diferença, às vezes, do adulto para a criança, e tem algumas perguntas que eu vou estar citando. O que seria o câncer, né? É um nome dado, gente, é um conjunto de mais de 100 doenças, porque tem muitas doenças, né? Tem melanoma, tem codiloma, tem GBM, nefroblastoma, neuroblastoma, são muitos cânceres. Então, são mais de 100 tipos de doenças, né, que provocam, né, o crescimento desordenado das células, que invade tecido e órgãos. Quer dizer o quê? Que uma célula modifica e ela se multiplica, e aí de uma passa para duas, de duas passa para quatro, de quatro passa para oito, de oito passa para 16. Com isso, começa a formar uma massa, né? Aí vai formando a massa que vai aumentando, que começa a invadir tecido. Se não cuidar, vai para órgãos. Às vezes começa, por exemplo, no colo de útero. Se não retirar o útero, vai subir, vai para a coluna. Na criança é a mesma coisa. Começa como um neuroblastoma, né? Que vai na cabecinha dos rins. E se você não fazer cirurgia, tratar, isso vai só progredindo e às vezes pode migrar, sofrer metástase e para outras partes do corpo, tá? Então, o câncer é isso. É um crescimento desordenado das células que vai multiplicando a cada dia e, e vai aumentando até produzir uma massa no corpo. E por que o câncer infanto-juvenil é diferente do câncer adulto? A diferença do adulto para a criança, gente, é que a criança, a célula do sistema de tecido, de sustentação, né, por ser predominante de tumores, as crianças geralmente o quê? Desenvolvem uma massa e ela cresce muito rápido. Porque geralmente na criança ainda tem células embrionárias. O embrião ele não desenvolve muito rápido, com 9 meses já tem um feto grandinho, né? Então, como a criança ainda tem células, né, embrionárias, o tumor na criança e no adolescente são constituídos de células indiferenciadas, né? O que geralmente proporciona melhor resposta ao tratamento atual. Por isso que a diferença do adulto para a criança. O tumor na criança, ele é mais fácil de ser tratado, mas ele também multiplica e cresce muito rápido. Então tem que ter um diagnóstico mais preciso, mais assertivo, tá bom? A diferença do adulto para a criança é essa, que a criança ainda tem células embrionárias no corpo dela, né? E o adulto ainda já não tem mais células embrionárias, que a partir do momento que vai crescendo e vai multiplicando, as células embrionárias, ela vai acabando,
Então, aí vai formando o sistema adulto, tá bom? E quais são os principais sinais e sintomas que uma criança pode apresentar devido ao desenvolvimento de um câncer? Gente, perda de peso, né? Inexplicável, dores no corpo, dores de cabeça, vômito, náusea, de forma inexplicável, aumento, inchaço, às vezes você palpa que tem uma nodulação, né? Você percebe a presença de linfonodos aumentados. Na região abdominal, você palpa, tem presença de massa, né? Ou até mesmo a criança chora muito, aumento do inchaço ou dor persistente nos ossos, na articulação. Às vezes pode até confundir um pouco com a dor do crescimento. Então nunca pode descartar, às vezes, as dores nos membros inferiores da criança, como se fosse dores do crescimento, né? O estirão do crescimento ele provoca um pouco de dor. Protuberância ou massa, né, no abdômen, pescoço, qualquer outro local do corpo. Às vezes pode ter o quê? Desenvolvimento de uma aparência esbranquiçada na pupila do olho, né? E também, às vezes, mudança repentina na visão. Criança, às vezes, não enxerga direito. Na escola, às vezes, tem dificuldade para enxergar no quadro. Pode ser tumor do sistema nervoso central, tá? Febre recorrente, né? Não é causado por infecções. A criança não tem nenhuma infecção e está tendo febre. Hematoma excessivo. Você olha pro corpinho da criança, tem vários hematomas, né? Palidez, né? Você observa que tá muito pálido, cansado, uma criança que não aguenta muito fazer os exercícios. Geralmente criança tem muita energia. E quais são os principais neoplasias desenvolvidas na infância, né? Quais que são? Leucemia, que é um câncer de origem de medula óssea, né? Onde são produzidas as células de sangue. Geralmente, gente, os tumores de medula, né, ela atinge o sistema linfático e acaba migrando para o baço, para o fígado, sistema nervoso central, testículos e outros órgãos. Outro tumor muito comum é de sistema nervoso central. Então, a gente vê muito isso onde eu trabalho, tumor em sistema nervoso central em criança, neuroblastoma, né? Já tratou várias crianças com a gente. Geralmente, quando vai tratar, tem que ficar bem quietinho. Então, a forma de tratamento é um pouco diferente. Pode ter o linfoma também, né? Que ocorre na célula normal do sistema linfático e cresce de forma descontrolada, né? E espalha pelo corpo. E tem também o neuroblastoma, como eu falei com vocês. Ele se desenvolve sobre as glândulas adrenais e ficam acima dos rins. No abdômen, nas células nervosas próximas da coluna espinhal. Então, pode ficar em dois locais, acima da glândula adrenal e na coluna espinhal. E também pode desenvolver no tórax, no pescoço e na espinha. Como é o neuroblastoma, geralmente às vezes desenvolve o quê? Tanto o sistema tem que tratar tanto o sistema nervoso como coluna. Então, trata neuroeixo, tá? Quais são os tipos de tratamento, gente? Tem radioterapia, quimioterapia, cirurgia, tá? Na criança, a gente trata esses três tipos mesmo. Na radioterapia, o tratamento é preciso, como eu expliquei para vocês, tem que ficar bem quietinho. Quando é criança que não consegue ficar quietinho, tem que sedar, tá? Na quimioterapia, faz medicação. Geralmente é feito na oncologia pediátrica, porque tem que ser feito internado. E a criança tem que estar internada e acompanhada pelo pediatra, né? Oncologista pediátrica. E as cirurgias que são feitas no bloco, geralmente, para estar retirando tumor para fazer investigação, tá bom? Essa parte é a parte da oncologia, que eu achei legal de estar passando para vocês conhecerem um pouquinho do conteúdo. Gente, oncologia é muito grande, tem muitas outras coisas, né? Que não é somente essa parte, tem muitas outras coisas, mas é só mesmo para vocês conhecer um pouquinho, tá bom? Gente, com relação ao teste do pezinho,
eu não vou corrigir não. Por quê? Teste do pezinho, eu mandei um vídeo passo a passo lá na página. Tem uma página lá que eu mandei um vídeo do próprio sistema de saúde que fala sobre o teste do pezinho. Lá tem a técnica direitinho, como fazer o teste, como secar, tá? Então, eu não vou estar falando sobre o teste do pezinho, não, mas vai ter algumas questões na prova sobre o teste do pezinho. Eu acho importante vocês dar uma olhada nesse vídeo, ok? Com relação, gente, vamos ver aqui outra atividade que eu dei, que eu vou estar cobrando. Espera só um pouco. Eu falei também, gente, sobre o desenvolvimento, né, e o crescimento. Vai ter uma questão sobre desenvolvimento e crescimento, tá? Importantíssimo isso. Vai ter questão sobre desidratação, diarreia. Eu falei muito sobre as doenças respiratórias, né? Então, eu acho importante o que, se você estiver com dúvida, me mande a dúvida no direct que eu respondo, ou me mande no grupo que eu respondo, tá bom? E eu vou falar mais uma vez, turma, por amor de Deus, mande as atividades, eu tenho que fechar diário. Mesmo que a nota vai valer menos, se vocês não realizar, vai ser ruim para vocês, que às vezes a nota da prova não vai ser tão boa e pode impactar no final agora, tá? Eu acho importante vocês realizarem, ok? Então, gente, na próxima aula eu vou falar o que eu vou cobrar, né, na prova, quais é o conteúdo que eu vou cobrar na prova, ok? Não perca a aula de terça-feira, eu acho importante, tá? Porque eu vou falar um pouquinho sobre otite, diarreia, né? Porque eu falei muito disso na aula. Sobre a internação hospitalar, eu não vou voltar porque eu falei recente, mas eu vou cobrar na prova também da criança hospitalizada, quais são os cuidados, quais são os pontos de atenção com relação à criança hospitalizada, as orientações que deve ser feito com relação a acidentes, né? Até citei um vídeo para vocês aí, mostrei um vídeo de uma criança que caiu da incubadora, não sei se vocês chegaram a ver, o profissional não comunicou, não falou com os pais, totalmente errado, né? Mesmo que teve a queda, foi um erro do profissional, não fechou a incubadora, não comunicou para os pais, não registrou ocorrência, não registrou evento. Se essa criança tivesse ido a óbito com, às vezes, algum trauma no crânio, esse profissional poderia ir preso. Por quê? Ele escondeu, né? Não sei se vocês viram, só quando puxou na câmera que conseguiu visualizar. Então, como vocês podem ir para o hospital, para o posto de saúde, fique sempre atento sobre isso, tá? Tem que registrar evento, tá, gente? Qualquer queda que apresentar, tem que comunicar, tem que registrar evento no sistema, ficar arquivado no prontuário do paciente. Porque com isso vocês não vamos dizer que vocês tiram a responsabilidade de vocês, mas vocês notificou o estado dessa criança, tá? Por exemplo, essa criança vai tratar comigo lá na radioterapia ou na medicina nuclear, eu esqueço da criança na cama, ela acaba caindo da cama e aí no chão. Mesmo que ela não machucou nem nada, eu tenho que ir lá no sistema, dentro do prontuário do paciente, e registrar lá assim: paciente apresentou queda da própria altura ou queda da máquina, mas foi avaliado pelo médico, não apresentou lesão, tá? Porque se caso lá na frente os pais chegarem e falar assim, gente, ela caiu aqui, machucou aqui, fraturou, tal, ela você pode responder judicialmente. Então, são expertise que vocês têm que adquirir na profissão. Registre tudo no prontuário, tá? Tudo. Avalie sinais vitais em caso de acidente. Registra evento.
vocês ainda vão para dentro do hospital. Isso é muito importante, tá? Qualquer coisa de anormal que acontecer, que pode provocar risco para o paciente, deve ser registrado, tá bom? Turma, eu não vou estender muito mais não, tá? Eu vou estar mandando, estou disponível para consulta de nota, tá? Alguns alunos estão me perguntando, estão me mandando, eu vou estar respondendo no privado. Alguns eu já até respondi, ok? Boa noite.